Fala pessoal, beleza? Voltei. Andei um tempo sumido, não consegui gravar vídeo pra vocês, eu voltei a trabalhar e aí por conta disso a minha questão de horário ficou um pouco mais restrita. Os horários que eu tenho não são muito bons para gravar pela iluminação e também porque o bairro onde eu moro tem muitos cachorros, mano. Eu começo a gravar, os cachorros se ativam, tá ligado? E é uma barulheira do caramba. Inclusive eu acho que vocês vão ouvir uns latidos no fundo, eu peço desculpa, né? Mas é o que nós temos, né pessoal? Mas vamos pro conteúdo, né? Não vamos perder muito tempo com isso não. Enfim, pessoal, vocês viram que eu já gravei 2 vídeos aqui no canal e eles foram referentes a resenhas de livros, né? E eu pretendo manter essa proposta dentro do canal, só que agora eu quero incluir uma nova forma de resenhar esses livros, indo por capítulos. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, O Holocausto, uma nova história, do Lawrence Hills. Esse livro ele é relativamente grande, é um pouquinho grande, tem 500 e poucas páginas. Para mim pegar todo o conteúdo desse livro e depois resumir num vídeo só, não vai ficar interessante nem para mim, porque é difícil resumir tanta coisa em um vídeo só. Eu não consigo resumir tudo, então vocês vão perder muito conteúdo também do que o livro tem. Então eu preferi resenhar alguns capítulos. Se eu ver que tem algum capítulo no decorrer da leitura que não vale a pena fazer um vídeo sobre ele, também não farei. Eu vou fazer sobre os temas mais interessantes na minha percepção e que eu conseguir trazer aqui para vocês de uma forma que eu acho que seja relevante, né? Então, de cara já, eu vou falar sobre o primeiro capítulo, que é a origem do ódio, onde o Lawrence Hills ele vai se preocupar em falar sobre o que gerou tanto ódio para que ocorresse o Holocausto, né? Como surgiu tanto ódio pelo povo judeu. E esse ódio não surgiu no período da Segunda Guerra Mundial, já era de muito antes, né? O povo judeu por si só ele já havia sido perseguido até mesmo dentro do período bíblico, né? E até mesmo o fato de muitos judeus serem a favor da morte de Jesus, que também era um judeu, também fortaleceu essa visão de o judeu como um povo ruim para alguns dos europeus, né? E também a forma como os judeus enriqueceram durante os séculos, né? Os judeus eles ganharam muito dinheiro através de empréstimos, né? Então emprestava, cobrava juros e assim iam enriquecendo, né? Enfim, e todos esses fatores eles contribuíram para que os judeus eles recebessem um rótulo de um povo ruim, né? De um povo, sei lá, que era meio desonesto e tudo mais. E por causa disso, em muitos lugares os judeus nem poderiam trabalhar em determinadas funções e nem comprar terras em determinados lugares, né? Então era um povo que já vinha sendo perseguido muito antes do Hitler sonhar em existir, né? Enfim, eu nem sei se eu posso falar o nome dele no vídeo, né? Espero que possa, né? Enfim. E concomitantemente com isso, o autor também vai falar sobre a Alemanha. E aí já nós estamos falando ali do século XIX, final do século XIX, meio e final do século XIX, início do século XX, né? Onde ele vai falar sobre o processo que a Alemanha estava passando, né? A Alemanha ela estava se industrializando de uma forma muito forte, né? Ele cita o exemplo do carvão, que em cerca de 30 anos eles aumentaram a produção em mais de 50 vezes. Ele cita os números certinhos. Eu acho que não é relevante trazer isso, mas de uma forma geral a Alemanha ela estava se industrializando muito, né? A população estava crescendo e em 1871 a Alemanha ela se unifica, né? Então eles pegam ali as províncias, né? Criam o Estado alemão e aí surge uma necessidade muito importante, que é a criação de uma identidade. E esse é um ponto crucial, né? Porque o que acontece? Quando qualquer estado ele é criado, ele se consolida, ele se unifica, o povo eles precisam criar um vínculo com os demais pertencentes àquele território, para que eles se unam, né? Porque é uma unificação, né? Então eles têm que ter esse sentimento de pertencimento. Então começam assim surgir
várias linhas de raciocínio, várias teorias, e aí as pessoas vão criando a sua identidade, né? Esse mesmo processo ocorreu com o Brasil, que foi um país difícil de acontecer isso por causa da miscigenação, enfim. Qualquer unificação tem essa demanda, né? E aí, diante disso, começaram a surgir teorias, né? E aí o autor ele vai citar 3 principais teorias que envolvem os judeus, envolvem também os alemães. E o primeiro autor, e eu peço até desculpa na pronúncia de qualquer dos nomes, principalmente esse primeiro, é Arthur Gobineau, foi como eu entendi o nome dele. Eu vi alguns vídeos, foi o que eu consegui. A pronúncia, se não tiver muito bom, peço desculpa. Mas ele tem a teoria das 3 raças, onde existia o negro, o amarelo e o branco. E o negro, ele estava na parte de baixo da pirâmide, né? Então ele era o inferior. Para deixar claro, pessoal, visão desse pensador, não é a minha. E hoje em dia também já foi completamente desconstruído. É uma pena pensar que em algum momento tenha ocorrido coisas como essa dentro da história, e pensamentos desse que em determinados momentos foram considerados até científicos, né? Então realmente é lamentável, mas a visão do autor era essa: os negros como inferiores, no meio ali existia um povo amarelo, e para alguns autores os judeus se encaixam no amarelo, para outros autores eles seriam do povo branco também. E aí o povo branco no topo da pirâmide. Mesmo o amarelo sendo superior ao povo negro, eles não eram capazes de, por conta própria, conseguir consolidar uma sociedade ética e pura e boa, entende? Então era necessário o branco para fazer essa construção de uma sociedade ideal. Beleza. Aí você já começa a criar divisões dentro do povo, né? Um está em uma classe, outro está em outra. E aí depois vem um autor que se chama Chamberlain. Eu acho que aí eu pronunciei corretamente. E ele vai dizer que existem 2 povos apenas que são puros. O primeiro é o povo judeu, né? Que não se misturava tanto, então era um povo que se mantinha, né? Se mantinha puro e tudo mais. E ele pega o povo alemão e ele remonta aos passados e busca o povo ariano. E ele vai dizer que o outro povo puro eram os arianos. Então existiu o povo puro judeu e o povo puro ariano. E automaticamente já cria uma divisão e uma rivalidade. Até porque ele vai dizer que existem 2 povos puros, mas o ideal é que exista apenas um que se sobreponha. E o ideal é que esse povo seja o povo ariano. Porque o povo ariano, ele não enriqueceu de uma forma desonesta, ele se manteve nesse mesmo território. Então ele vai criando várias justificativas para construir a narrativa de que o povo ariano tem que se sobrepor aos judeus. E aí, para finalizar isso aí, vem o Francis Galton com a teoria da eugenia racial. Eugenia que significa raça boa, né? E essa teoria da eugenia racial basicamente queria dizer que, olha, nós precisamos criar uma sociedade melhor, mais desenvolvida, mais pura, enfim, mais forte. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar povos bons, eu vou selecionar os melhores, vou fazer com que os melhores homens se juntem com as melhores mulheres, eles tenham filhos que vão ser melhores, e esses filhos vão se juntando, enfim, vai criar uma árvore genealógica só com pessoas puras, sem miscigenação, sem mistura. E o povo que vai ter que estabelecer essa cronologia vai ser o povo ariano. Tanto é que a ideia, isso aí não está no livro, eu estou trazendo, mas a ideia do terceiro Reich era isso, né? Era justamente, seriam mil anos na percepção de Hitler, onde ele estabeleceria um povo ariano se sobrepondo e, se possível, sendo o único povo sobre a face da Terra, né? Ele pretendia, pelo menos há quem diga, né? Que ele pretendia exterminar as demais raças, né? Enfim, mas o primeiro capítulo ele vai falar mais ou menos isso. E você percebe que nós temos a figura do Adolf, né? Num cenário muito propício, né? Porque o estabelecimento de um país enquanto um estado, né? A Alemanha surgindo ali e buscando uma identidade. Aí chega um cara e aí ele pega, quando ele surge ali, quando ele começa a ganhar notoriedade, ele pega um país que estava fragilizado pela derrota, então precisava colocar a culpa em alguém, né? Porque quando se está derrotado, se está abatido, é bom colocar a culpa no outro, né? Então precisava colocar a culpa em alguém.
usaram o bode expiatório, os judeus, né? Havia busca pela identidade, e aí todos esses pensamentos que eu falei não eram pensamentos como a gente vê hoje, como pensamentos que não fazem sentido. Na época esses pensamentos tinham muita credibilidade, eram muito aceitos, né? Então é necessário ver com isso. A gente precisa analisar a história com os olhos das pessoas que viveram na época em que o fato ocorreu, né? Então não adianta a gente pegar a nossa perspectiva de hoje, com todas as evoluções pelas quais nós passamos, e analisar a história só por essa perspectiva. A gente tem que remontar o passado, tentar se colocar no lugar das pessoas daquela época e entender a partir desse ponto. Enfim, pessoal, foi mais ou menos isso que o primeiro capítulo trouxe para mim. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da melhor forma possível. Peço desculpa pela minha ausência durante muito tempo. Vou tentar gravar mais alguns vídeos para vocês nos próximos dias, bem dos capítulos interessantes desse livro. Tem alguns outros livros que eu resenhei também que eu pretendo trazer para vocês. Um forte abraço mesmo, eu agradeço de coração quem viu esse vídeo aqui, quem curtiu o conteúdo. Se puder deixar um gostei aí também eu agradeço. Um comentário também sugerindo coisas que eu posso fazer, dizendo se gostaram da ideia de eu resenhar capítulos ou não. E é isso, rapaziada, tamo junto. Obrigado mesmo de coração. É nóis.